Segundo São Marcos. Naquele tempo estava com Jesus uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão deste povo, porque já estão comigo há 3 dias e não têm o que comer. Se eu os mandar em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Então lhe ordenou à multidão que se sentasse no chão. E tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que distribuíssem ao povo. Havia também alguns peixinhos, ele os abençoou e mandou que os distribuíssem. Comeram, pois, e ficaram fartos, e dos pedaços que tinham sobrado, levaram 7 cestos, e os que comeram eram cerca de 4.000. Depois Jesus os despediu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, ontem tivemos uma bela cerimônia da qual nós falaremos no Catecismo. Então, 2 subdiáconos e 1 porteiro e leitor. Então a igreja vai assim formando aqueles que, como os discípulos do evangelho de hoje, Nosso Senhor deu a eles os pães, mandou distribuir. Então aqueles que distribuem a graça de Deus são os ministros da igreja, aqueles que receberam as ordens, as 7 ordens sagradas que conduzem ao sacerdócio. Eles são então os ministros de Deus, aqueles que recebem de Nosso Senhor a graça e a levam para os fiéis, para as almas. E o Evangelho de hoje me faz pensar fortemente, não é uma primeira vez, é uma constante, daquilo que Deus me deu a graça de contemplar quando eu ia nesse seminário de Mont-Saint-Lefèvre. Nas ordenações, aqui são cerca de 4.000, num outro evangelho de uma outra multiplicação dos pães, eles são um pouco mais. Alguns autores dizem que está contado aqui só os homens, mas não as crianças, as mulheres. Acho que é o evangelho mesmo que diz, num outro evangelho de São Lucas talvez, ou São Mateus, esse aqui é o de São Marcos. Então, dá assim, digamos, de 6 a 10.000, não sei, podemos imaginar assim. Pois bem, era esse mais ou menos o número que a gente via lá nas ordenações, de 6 a 10.000 pessoas que vinham de longe, como diz aqui o Evangelho. Nosso Senhor tem compaixão deles, porque alguns vieram de longe, diz Nosso Senhor. Então, uns vêm de longe porque vinham até da América do Sul, ou da Austrália, ou dos Estados Unidos, da Inglaterra, de todos os países, né? Vinham de longe. E vinham de longe precisavam de um alimento. Qual é esse alimento? O alimento da verdade. Esse alimento da verdade que sustenta. E nos tempos de hoje, esse alimento da verdade se tornou extremamente difícil de encontrar, não porque os livros não estejam aí. Os livros estão, não porque ninguém sabe nada, não é isso, mas ter esse alimento de uma maneira íntegra, ter esse alimento de uma maneira pura, isto se tornou extremamente difícil. E lá nós tínhamos a consciência de receber um alimento que é íntegro. Por isso que tinha as pessoas que vinham, às vezes, né, da Argentina, uma viagem bem grande, da Argentina até a Europa, é uma longa viagem. Outros que eu não me lembro vinham da Austrália e vinham de longe porque estavam à procura desse alimento. E Nosso Senhor diz, então Nosso Senhor não quer que essa multidão, não quer despedir essa multidão sem que ela tenha tomado uma refeição, para que muitos não venham a sucumbir no caminho. É necessário, com efeito, diz São Gregório Magno, que o homem receba pela pregação a palavra da consolação. Consolação não é só uma coisa de sentimento.
Consolação é uma questão também de verdade, de apoio. E uma alma só pode estar realmente apoiada se ela está apoiada na verdade. Se ela estiver apoiada no sentimentalismo, ela cairá, porque ela está construída na areia. E nosso Senhor é a rocha, Ele é aquele que sustenta. Na França, na língua francesa, se diz, para falar uma palavra para dizer o que, no qual a gente bota uma estátua assim, para sustentar na parede, né? Chama consola. Consolo, consolação. Então, aquilo que sustenta. Então, o que pode sustentar a alma é a palavra de Nosso Senhor. Por isso, Nosso Senhor vai dar a essas almas um pão que Ele mesmo, como frequentemente no Evangelho, temos um fato, depois temos a significação do fato. O fato é a fome corporal e a significação do fato é a fome espiritual. E por isso São Gregório Magno diz que que Nosso Senhor não queria, né, que acontecesse que sem a pregação da verdade, aquelas almas e as nossas ficassem expostas ao cansaço dessa vida. Pio XII dizia, a grande tentação das gerações que virão será a lassidão, será o cansaço. Cansaço de uma crise que se continua, que se prolonga, cansaço do combate contra nossos defeitos e sem um auxílio de uma igreja, de ministros da igreja que estejam pregando, ensinando e ajudando e auxiliando, porque com essa crise que nós vivemos, muitos vão à igreja para encontrar um sustento e lá encontram, ao contrário, uma doutrina de morte para as suas almas. Então, Nosso Senhor, diante dessa situação, Ele nos dá a pregação da verdade, mas é necessário procurá-la, procurar essa pregação. E não são um dos santos padres da igreja fazem notar que sobraram do que não foi comido, né? 7 cestos. Eu não sei se na outra multiplicação dos pães, se não foi mais do que isso. Penso que sim. Penso que na outra são 12 cestos que sobram. Por que sobra tanto, né? Podemos imaginar, porque talvez o Senhor não faz nada fora da medida, né? Então podemos imaginar que se todo mundo comesse bem, se bem que aqui diz ficaram fartos, mas pouco importa, os padres da igreja viram nos cestos que sobraram a falta de apetite, de fome, de desejo da verdade daqueles que receberam esse milagre. Então, muitas vezes, a pessoa tem um pouco de amor da verdade, mas não de toda a verdade, ou menos não tira todo o proveito daquilo que lhe é oferecido. Então, não sejamos assim, peçamos a Deus na nossa medida, sem escrúpulos, mas procurar que a gente aproveite, que a gente tire o proveito que Nosso Senhor deseja para nós, da verdade que Ele nos põe ao nosso alcance. Os irmãos no mosteiro devem ler o Lexio Divina, devem estudar a doutrina. E às vezes, né, quando eles falham, eles se acusam no capítulo. Ele se acusa, hoje, depois de matinas ou um outro momento, eu não fiz a Lexio Divina. Então, a gente pode dizer para ele, irmão, você estava nesse deserto dessa vida, Nosso Senhor te pôs o pão da doutrina, e o Senhor preferiu ficar fazendo outra coisa. Então, o Senhor faz muito bem em se acusar, porque o Senhor está se privando daquilo, e então agora vai fazer o quê? Recolher esses pedaços que o Senhor não quis comer? Vamos fazer 7 cestos e botar onde? Que esse tempo passou?
O tempo que o senhor tinha para estudar, para ler, para elevar a sua alma, passou. Também, para os monges também, no domingo, bom, não devo entrar muito em detalhes da vida dos monges, mas só aquilo que pode servir de exemplo. O domingo é um dia contemplativo. Já todos os dias do monge são contemplativos, mas domingo é mais. Nós não temos aulas, nós não temos, não que a aula não seja contemplativa também, mas digamos, é mais livre, a gente pode se dar a leitura de livros que nos tocam mais profundamente. Então, no domingo não tem trabalho, não tem aulas, e os monges devem ser mais contemplativos. Podem fazer uma pequena visita ao Santíssimo, podem ficar na cela, e se ele não aproveita desse momento, e sobretudo se ele toma o costume de não aproveitar desse momento, no dia do juízo, Deus falará, mas eu te dei o domingo. Ele dirá, eu dei o domingo não só aos monges, mas dei a todos os fiéis. O domingo é para todos os fiéis, para todos os católicos, o dia da contemplação, tanto quanto possível, né? Uma mãe tem que cuidar dos seus filhos, nem sempre ela poderá ter o tempo de ter essa contemplação, mas em princípio é o dia da contemplação, ou pode também usar para uma certa recreação, mas 6 dias para trabalhar e 1 para a contemplação. Só o fato de vir à missa já é um ato de contemplação. Então, dessa parte, a parte essencial já está cumprida. Mas quem pode fazer mais, pode fazer mais de tal maneira que não sobrem tantos cestos de pão que poderiam talvez ter sido utilizados, esse pão que simboliza a doutrina. A verdade consola, a verdade fortifica, porque a verdade ilumina. E uma alma que está assim, que recebe de Deus que entende, recebe uma luz, é uma alma que redobra as suas forças. E por quê? Porque a verdade fortifica, anima, entusiasma. E uma alma entusiasmada é uma alma para a qual as dificuldades ficam como se não existissem. E esses 7 pães de São Jerônimo simbolizam os 7 dons do Espírito Santo. Então é com esses dons que nós devemos receber o pão da doutrina. Receber o pão da doutrina com grande desejo, com grande fome, com fome e sede de justiça, que corresponde ao dom da força. O dom da força é o dom de desejar com força a verdade. E assim por diante, o dom da sabedoria nos fará comer desse alimento celeste, desse alimento da doutrina da Igreja, saber tomá-lo com sabedoria, com discernimento, com compreensão, pedir a Deus a compreensão daquilo que a gente lê, de tal maneira que aquilo marque profundamente nossa alma e nossa inteligência e que a gente tire um verdadeiro proveito dessa refeição. E nosso Senhor nos dá isso porque Ele tem compaixão. Tenho compaixão deste povo, porque já estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Nosso Senhor tem compaixão de nós, Nosso Senhor tem compaixão daqueles que vivem esse momento da Igreja, e todos os momentos finalmente, mas especialmente os momentos mais críticos. Então nós podemos contar com a compaixão de Nosso Senhor. Ele quer nos dar tudo o necessário para a nossa santificação, e não só em relação a grandes questões da crise da Igreja, mas também para a nossa alma em particular, nossas dificuldades, Nosso Senhor é de uma compaixão, de uma bondade infinita, e Ele sempre está ao nosso lado para nos dar tudo o que é necessário, através da Santíssima Virgem, através também dos ministros da Igreja, dos diáconos, dos subdiáconos, dos padres, dos porteiros, de todos aqueles que pertencem à hierarquia da Igreja, e mesmo os que não pertencem, porque Deus pode servir de quem Ele quiser para iluminar uma alma, para sustentar e consolar as nossas almas.
Então peçamos Nossa Senhora da Consolação de nos conduzir ao coração de Nosso Senhor e ao seu, neste mundo e na vida eterna. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.